Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Só inacredito de cada um de vermos algumas pessoas que, pelo nosso exemplo, chegaram até lá. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Das ruas de um rio eu encontrei um lago de cristal. Ouvi um coro de anjos, eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome, eu
caminho, Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me, Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E o rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois eu livro a outro alguém falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei e o li. Jesus tocou meu coração, por isso estou aqui. Obrigado por dar-me, Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me, Senhor. Hoje eu sou tão feliz. O mal fora vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão, disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me, Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me, Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me, Senhor. Hoje eu sou transformado. Obrigado. Hoje eu sou tão feliz. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, nós temos um motivo muito especial de gratidão, é por isso que eu chamei esses servos de Deus aqui, que é o seguinte: sem ser nessa última semana anterior, estive reunido num concílio pastoral com os pastores de nossa associação. E a nossa associação, nesse último ano, ela fez um projeto chamado de Igreja Nota 1000. Na verdade, esse projeto de Igreja Nota 1000, na verdade, nada mais é do que ver uma igreja que está saudável no aspecto financeiro, que está fazendo o seu discipulado, está trabalhando, enfim, com novas gerações, enfim, tem os requisitos básicos de uma igreja saudável precisa ter. E no nosso distrito eu tive a alegria de ver várias de nossas igrejas recebendo justamente essa premiação. Infelizmente ainda nem todas receberam. As
creio que em breve receberão. Mas uma igreja que já foi contemplada com louvor nesse projeto é justamente a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Albatroz. Glória a Deus. Então, por isso eu gostaria de entregar. Eu queria que alguém tirasse uma foto aqui para nós, aqui, para a posteridade. Uma foto aqui. Depois nós vamos fazer aqui uma oração especial para esse momento. Vem. Isso? E aqui eles estão recebendo, que na verdade isso não é só em nome propriamente deles, mas o agradecimento é por toda a igreja, pelo empenho, pela dedicação, pelo trabalho dos nossos irmãos, e que possamos ver aqui, ano que vem, ano seguinte, até Jesus voltar, a gente possa ver esse prêmio aqui novamente sendo recebido por esta igreja. Vamos orar mais uma vez? Por sua própria, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer mais uma vez por esse dia. Queremos te louvar porque nós estamos nesse lugar, a tua casa de oração. Nós estamos em tão boas circunstâncias aqui e nós louvamos o teu nome pela existência dessa igreja aqui nesse lugar. Queremos te agradecer porque esta igreja hoje ela recebe esta premiação. Mas, muito mais do que essa premiação, nós queremos ver pessoas sendo salvas para o reino dos céus. Esta igreja já tem feito isso e tenho certeza que continuará fazendo e que ela possa desenvolver cada vez mais seus ministérios para a honra e glória do teu santo nome. Continue abençoando a liderança desta igreja, cada irmão e irmã, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão em lutas, aqueles que talvez estão até fracos na fé, mas que a tua bondade, a tua misericórdia alcance todos eles. Esteja conosco agora também no estudo da palavra, pedimos isso e agradecemos por Jesus. Amém. Pode abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Nós vamos ver a partir do verso 1. Mas antes de você ler o texto, deixa eu só explicar uma coisa que acontece com frequência comigo e que talvez aconteça com frequência com você também. Talvez se eu fosse colocar um título na mensagem dessa noite, seria assim: quando Deus diz não. Você já sentiu que alguma vez você orou, você falou com Deus e a resposta que Deus deu para você foi não? Algumas vezes eu já recebi essa resposta. Quem já ouviu muitas pregações, quem já está na igreja há muito tempo, sabe, já deve ter até ouvido aqueles sermões que o pessoal diz assim, que Deus tem 3 formas básicas de responder uma oração, né? Sim. É o sim, não e Aguarde. espere um pouco ali, né? Não, espere um pouco que vai dar certo. Mas às vezes para nós é meio difícil, especialmente quando a gente escuta um não, né? Primeiro porque a gente é pecador, né? E nós como pecadores, às vezes nós oramos, mas tipo assim, eu oro, mas é aquele perfil, né? Que nem um jovem uma vez que pedindo um conselho, né? Sobre uma questão de namoro. Pastor, eu quero que Deus me mostre a namorada certa, mas eu quero que Ele mostre aquela lá, que eu quero namorar aquela. Tem que mostrar, né? Então, tipo assim, ele quer conduzir a coisa, não está aberto para ouvir o que Deus quer dizer realmente. E é por isso que às vezes é difícil quando a gente, Senhor, mas é isso aqui, e aí Deus diz assim, não. Mas a gente tem que lembrar que todo não de Deus é um sim para a nossa vida. Na história que a gente vai ver hoje, você vai ver que 3 pessoas, ou 3 seres, vamos dizer assim, grupos de seres, eles vão pedir coisas a Jesus. Tanto é que na Bíblia, no original, você vai ver essa expressão, pedir, pedem algo. Eles pedem algo a Jesus. E justamente aquele que a gente imagina assim, esse é o mais próximo de Jesus, esse é o camarada que quer estar com Jesus, esse é aquele que é, entre aspas, é o convertido, esse Jesus vai dizer não para ele. Mas por que Jesus disse não? Mas aí tem uma história e eu convido você a ler junto comigo aí, Marcos capítulo 5.
E a gente vai ler aí a partir do versículo de número 1. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Marcos, capítulo 5, verso 1. Então a minha Bíblia diz o seguinte, que é uma versão um pouquinho diferente dessa, que é a Nova Almeida Atualizada, assim dizemos. E ao desembarcar, logo veio um homem possuído de espírito imundo, veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Vamos fazer uma pausa aí, mas mantenha sua Bíblia aí aberta. Eu gosto muito de ver as histórias bíblicas e imaginar, um quadro. Assim. Então, Jesus ele está chegando na terra de Gadara, também conhecido como terra de Gerasa, ou também conhecido como termo grego, Decápolis, as 10 cidades. Decápolis significa isso. E Jesus ele chega, ele cruza o mar da Galileia, esse ponto ficava justamente no outro extremo de onde era a sua base de operações, a cidade de Cafarnaum. Ao chegar ali na região de Gerasa, a primeira pessoa que ele encontra é justamente uma pessoa que vivia assim de forma terrível, Porque se você olhar de novo os versos, você vai perceber algumas coisas. Primeiro, onde é que ele vivia? No cemitério. Então já começa por aí, Porque tirando algum coveiro, alguma pessoa muito doida, hoje em dia, quem é que você vê morando num cemitério? Não tem, Raríssimo você ver alguém assim. Outra coisa que diz ali é que as pessoas tentavam prender, com correntes, com cadeias, com um monte de coisa, e ninguém conseguia prender esse sujeito. Então você imagina que o camarada devia ter, quem sabe, pedaços de ferro, enfim, eles tentaram segurar pelos pulsos, ali no tornozelo, enfim, saindo ali dele. Ali diz também que ele ficava se cortando, com pedras, enfim, ficava andando noite e dia se cortando, se batendo. Com certeza, obviamente, se é que tinha alguma roupa, era tudo remendado, se é que tinha, mas provavelmente não tinha. E até guarda essa informação da roupa, porque ela é importante aí para o final da história. E diante desse quadro, a gente percebe uma coisa. Esse sujeito é a ilustração bem clara daquilo que o diabo faz na vida de uma pessoa. O diabo faz muitas vezes, não no aspecto físico, isso com muita gente, mas no aspecto emocional, espiritual. É justamente isso que ele busca fazer. Não é à toa que o próprio Jesus diz, uma comparação que ele faz com o inimigo. Jesus diz assim que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Mas ele diz o quê? Eu vim para que você tenha o quê? Vida. E vida em abundância. E o propósito de Satanás é justamente esse. Ele quer fazer todo o possível para enganar você, para arrastar você, para que você pegue qualquer coisinha assim de nada e você transforme aquilo ali numa tempestade e desvie você do caminho certo. Ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. E o detalhe é que se você olhar na história um pouco mais à frente, e aí isso que me espanta um pouquinho, no capítulo 5, verso 9, quando ali Jesus pergunta, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E para quem não sabe, Legião é uma unidade do exército romano que podia ter, no mínimo, 4.000 soldados. Então você imagina o que devia ter dentro do corpo desse sujeito. Só que assim, e aí agora vem o lado bonito dessa história. Porque apesar de uma pessoa tão afligida pelo inimigo, ali vai mencionar no verso 6, se você olhar aí, que esse que tinha legião, quando ele vê Jesus de longe, o que ele vai fazer? Ele vê Jesus de longe e corre o quê? Adora.
né? E basicamente os espíritos imundos não têm outra coisa a dizer assim: o que eu tenho contigo, Jesus? Que você não me atormente e tal. E aqui, irmãos, tem um parêntese muito importante, tem uma lição fantástica. Poderia ter ali todo o exército do mal reunido. Mas o que o exército do mal poderia fazer contra Jesus? Nada. 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 Amém. Às vezes, quando a gente coloca o cenário do grande conflito, às vezes a gente coloca como se Deus e o diabo fossem dois seres com forças iguais. Mas isso não é verdade. Deus é criador, o diabo é criatura. Deus é infinitamente superior em poder, em virtude. Enfim, Deus é o Todo-Poderoso. E louvado seja Deus por isso. Nessa guerra entre o bem e o mal, nós temos, embora hoje nós sofremos, passamos por algumas dificuldades, mas nós temos certeza de quem é o vencedor. Amém. E que bom que ouvimos amém aqui. Amém. Porque a gente tem que ter plena convicção disso. Às vezes a gente se amedronta com muitas coisas, né? Tipo, esses tempos atrás uma pessoa me ligou: pastor, estou desesperado, fizeram aqui um trabalho contra mim. E aí, sim, mais importante é você estar confiando em Deus. Se você confiar em Deus, pode trabalhar o pai do santo, a mãe do santo, o filho do santo, o tio do santo, quem quer que seja do santo, não importa. Só que às vezes as pessoas elas ficam muito focadas, né, no seguinte: há uns anos atrás, em algum recanto aí do planeta onde eu fui pastor, eu fui participar de uma escola sabatina, né? Eu cheguei na igreja, eu ia pregar naquele dia, mas aí eu cheguei durante a escola sabatina. E a escola sabatina era sobre o grande conflito. O tema, né, era sobre o grande conflito. E aí tinha uma pessoa que estava passando a lição, era uma pessoa convidada, e a pessoa falou assim: irmãos, realmente Satanás ele é poderoso, você tem que tomar cuidado com o diabo, né? E até, que bom que o pastor está aqui, né? E aí eu entrando assim, que bom que o pastor está aqui, que ele vai me ajudar a confirmar uma coisa. Porque eu lembro de uma citação, né, lá de um livro de Ellen White, não sei qual é, sim, nunca se sabe qual é, né? Ou é as mensagens escondidas ou os testemunhos secretos, nunca se sabe. Mas eu lembro de alguma citação de Ellen White e tal, que fala sobre a envergadura da asa de Satanás. Irmãos, eu lembro, a envergadura da asa de Satanás é de 7 metros. E aí a pessoa ficou um tempão falando: você já imaginou receber um golpe da asa aí do diabo, né? Arrasta você para longe? Nossa, que terror! E que bom que o pastor está aqui para confirmar o que eu falei. Que bom que eu estava ali para poder pregar, né, depois. Porque daí eu falei: irmãos, pode ter 500 quilômetros a asa de Satanás. Só que menos importa. O que importa é que Deus é todo poderoso. E se você se coloca nas mãos de Deus, a promessa é clara: resista ao diabo e ele vai fugir de você. Amém. Resista a ele fugirá de você. A promessa é claríssima. Mas talvez o que não é claro para nós, o que é a nossa fraqueza, é o seguinte: é nós nos colocarmos na mão de Deus, como deveria ser. Esse é o problema. Mas o fato é que a legião só pode adorar Jesus, e aqui vem o primeiro pedido da história. Porque então os espíritos malignos eles fazem um pedido a Jesus. Se você olhar mais à frente aí na sua Bíblia, preciso avançar devido ao tempo, mas aí em Marcos capítulo 5, verso de número 11, diz assim: ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus, olha, pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu, início do verso 13. Então veja só, os espíritos malignos fazem um pedido para Jesus, e o que Jesus diz? Tá ok, eu permito, pode ir. E naquela região de Gadara, ou Gerasa, né, dependendo da pessoa, do lugar em que se fala isso, aquela região era muito parecida com a região de Torres, né? Para quem conhece ali, aquela região que tem aquelas falésias, né?
aqueles despenhadeiros que ficam bem junto ali no mar. Então o que acontece? Os espíritos imundos eles entraram nos corpos, foram em direção ao precipício, caíram, enfim, morreram, e parte da população baseava justamente ali na criação de porcos, ali a sua subsistência. Aí você pode se perguntar assim, pastor, por que Deus permitiu isso? É uma boa pergunta. A Bíblia não deixa isso muito claro, mas minha visão, tem duas coisas aqui que seriam mais prováveis do porquê que Deus permitiu isso. Primeiro, porque se você olhar a Bíblia desde o Antigo Testamento, você vai ver que Deus ele fala assim, que existem carnes que são próprias, que é permitido você comer, mas existem carnes que você não deve consumir de jeito nenhum. E uma delas, lá em Levítico capítulo 11, não é a única, mas uma que está lá em Levítico 11 é a carne do quê? Do porco. Então talvez já foi uma repreensão para algumas pessoas, alguns israelitas que viviam na região ali, judeus. Não é para se seguir isso. Mas também pode ser que Jesus tenha permitido, como às vezes Jesus permite, que Satanás ele demonstre o seu poder destruidor, para que as pessoas vejam qual é a consequência, né, de permitir que Satanás ocupe o espaço, enfim, lugar na vida de alguém, na vida de uma comunidade. Mas independente de qual foi o propósito, o fato é que o homem que tinha legião foi liberto, e as pessoas da cidade sabem, né, de todo esse ocorrido e vão ver Jesus, e vão ver o que aconteceu. Dê uma olhada aí na sua Bíblia, aí, a partir do verso 14. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido, e aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado que antes estava dominado pela legião. E agora preste atenção nessas frases, nessas palavras. Ele estava assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Olha só. Então agora você percebe o seguinte: o sujeito que tinha legião, as pessoas da cidade chegam e vem o seguinte: opa, o camarada aqui, ele está sentado, a gente tentava prender, segurar ele de tudo quanto é jeito, ninguém conseguia. Ele está aqui sentado, ele está vestido. Curioso que a Bíblia foca até nisso, ele está vestido. Lembra que eu falei, né? Provavelmente ele nem tinha roupa, porque vivia se cortando, se batendo. Ele estava vestido, sim, porque quando Jesus ele transforma uma vida, ele não quer transformar uma vida só pela metade. Ele quer transformar a sua vida, a minha vida, ele quer transformar a vida das pessoas por completo. Não é uma coisa assim, beleza, eu sou rabugento, eu sou assim mesmo, eu sou assim, vocês vão ter que me engolir. Não, não é assim não. Deus aceita você do jeito que você é, para que a partir do momento que Jesus aceita você, você nunca mais seja do jeito que você é. E Ele transforma você. Amém. Esse é o propósito Amém. de Deus com você. Amém. E a transformação aqui foi tão grande que Jesus até roupa nova deu para esse sujeito. Jesus é fantástico, né? Então, assentado, vestido em perfeito juízo. Mas esse verso tem uma nota bem triste. E a última palavra do verso diz que as pessoas da cidade, elas temeram Jesus. Porque veja só o raciocínio doentio dessas pessoas. As pessoas pensaram assim: nós lutamos com essa legião aí um tempão. Esse sujeito aí que tinha legião, ninguém aqui da região conseguiu. A gente não dava jeito de lutar com ele. Aí veio Jesus e dominou a legião. Se a gente não podia com o cara que tinha legião e Jesus conseguiu, então significa que Jesus é pior do que esse que tinha legião. Que situação. Mas fica bem claro que eles tiveram esse raciocínio, por quê? Porque agora vem o segundo pedido dessa história. E aí então vai dizer ali em Marcos capítulo 5, verso 16 e 17, diz assim: que os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir, olha o pedido aí, começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Misericórdia. E aqui não é só qualquer pedido, é pedir com insistência, tá assim, ó, vai embora, vai embora, vai embora.
Difícil, né? E o mais interessante, se você olhar o início do verso 18, pode colocar o início do verso 18 ali, só para a gente ganhar tempo. Se você olhar o início do verso 18, diz assim que então Jesus estava subindo no barco. Então assim, o povo disse assim: Jesus, nós queremos que você vá embora. E o que Jesus fez? Eu vou embora. É interessante que Jesus não bateu o pé e disse assim: eu vou ficar aqui e vou pregar as 27 doutrinas da palavra e vocês vão ter que me engolir, vão ter que ouvir tudo que eu vou falar. Não. Por isso que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele não diz assim: eis que estou à porta e vou dar um chute aí e arrebento tudo. Não. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Amém. Embora, claro, uma decisão muito triste, mas ele respeita a vontade das pessoas. E aqui, olhe de novo o panorama. Os espíritos imundos pedem: deixa a gente ir para o corpo. Jesus disse: ok. Agora, as pessoas da cidade dizem: Jesus, não queremos você aqui. E Jesus disse: tá bem. Bom. Agora, quem vai pedir para ele é aquele que foi liberto, o camarada que tinha legião e que agora estava sentado, vestido em perfeito juízo. E ele vê Jesus subindo no barco, os discípulos também, e ele pensa assim: bom, agora eu estou sozinho, o pessoal aqui, todo mundo tem medo de mim, o que vai ser da minha vida aqui? Jesus, deixa eu ir contigo. E ele pede. E assim como o povo da cidade pediu com insistência, ele também vai pedir com insistência para ir com Jesus. Vamos ler o texto. Marcos capítulo 5, verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos se admiraram. Coloque-se você no lugar desse camarada aí. Ele pede para Jesus: Jesus, a única coisa que eu quero é estar com você. O Senhor permitiu lá para os espíritos malignos irem para os portos. Lá o Senhor falou sim. O Senhor também falou sim para o pessoal da cidade. E queria que o Senhor fosse embora. O Senhor também falou sim, ok? E agora para mim o Senhor vai falar não? Vai falar não. E Jesus ainda dá uma instrução maior: vá para a sua casa e conte. Como é difícil às vezes a gente ouvir um não, né, de Jesus. Mas todo não que a gente recebe em uma oração tem um propósito. Amém. Toda vez que Deus responde, porque assim, Deus sempre responde nossas orações. Ele pode não responder do jeito que você quer, mas Ele sempre responde. E muitas vezes, quando Ele não responde do jeito que a gente quer, é porque Deus tem um propósito para com isso. E qual é o propósito de Jesus com isso? Amigo, você vai lá no meio lá do povo lá, e basicamente você conta lá o que aconteceu. E é interessante que, se a gente colocar isso em perspectiva, ele não tinha uma igreja bonita como essa que ele podia pregar e chamar as pessoas. Ele não tinha um pessoal transmitindo, enfim, pela internet, enfim, que você conseguia divulgar isso pelas redes sociais. Ele não tinha nem mesmo uma Bíblia assim para segurar, enfim, na mão, chegar assim: vou pregar aqui nas ruas. Ele só tinha uma coisa, mas isso bastava. Era a vida dele transformada. Amém. Porque as pessoas olhavam e diziam assim: não era você lá, o sujeito que tinha a legião? Sim, era eu. Mas Jesus me transformou. Amém. E se você tiver tempo, posso contar para você a história, o que aconteceu comigo, assim, assim. E assim ele foi falando. Basicamente, uma vida transformada. E você sabe que estou falando de uma vida transformada é capaz de fazer? E uma vida transformada que levou um não de Jesus.
uma vida transformada em 6 meses faz com que Jesus volte a Decápolis. A Bíblia vai descrever ali que Jesus ele vai chegar em Decápolis uma outra vez, aproximadamente 6 meses depois desse primeiro encontro. E quando Jesus chega em Decápolis agora, algumas coisas são radicalmente diferentes, muito diferentes. Tão diferentes que eu convido você a ler a Bíblia e a gente termina falando sobre isso. Se você olhar em Marcos capítulo 7, olha só, Marcos capítulo 7, verso 31, diz assim que de novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis, ou seja, aquele mesmo lugar que Jesus foi antes lá, estava lá de novo. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois cuspindo, Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. E então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. E agora olha o capítulo 8, aí, verso 1 e 2. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não têm o que comer. Se você continuar lendo o relato, você vai ver que a segunda multiplicação de pães e peixes, ela acontece aonde? Em Decápolis, lá no lugar que 6 meses antes tinha mandado Jesus embora. Jesus volta 6 meses depois, e ao invés das pessoas, enfim, mandarem ele embora, as pessoas estão trazendo doentes para ele. Ó, Senhor, tem um surdo, tem um mudo, tem uma pessoa enferma aqui, ó, ajuda. E as pessoas estão tão ansiosas de ficar ao lado dele, que, por exemplo, assim, Jesus vai mencionar, né? Olha, eu tenho compaixão desse pessoal, eles estão há 3 dias comigo, eles nem estão preocupados mais com o que comer, mas eles querem ficar ouvindo a palavra. Hoje a gente reclama se o culto dura mais de 1 hora. Hoje, quando no sábado já é 11h30, tá, mas eu tenho tanta coisa, preciso ir. Já são 9h, né? Você imaginar que as pessoas ficavam 3 dias ouvindo a palavra e não se importavam com isso, não se importavam com o que comer. Tempos diferentes, né? Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque uma vida transformada fez aquilo que Deus lhe pediu. Amém. Uma vida. Nós temos o quê? 30, 40 pessoas aqui. Se uma vida transformada é capaz de fazer isso, que 40 vidas não pode fazer? Irmãos, se a gente basicamente viver aquilo que a gente sabe que deve viver, e aqui quando eu falo viver aquilo que a gente sabe que deve viver, eu estou falando acima de tudo, ser amáveis. Porque às vezes a gente foca muito assim, porque eu tenho que cuidar disso, daquilo, porque eu tenho que cuidar da roupa. Esses tempos atrás, em algum lugar desse planeta, uma pessoa falou assim: pastor, eu acho que o senhor fica mais espiritual quando o senhor prega de gravata. Aí a pergunta é: o que a gravata tem a ver com a minha espiritualidade? É claro que no sábado de manhã eu vou pregar de gravata. Você vai viver de gravata aqui. Mas o que a gravata tem a ver com a minha espiritualidade? Eu posso não ter estudado a Bíblia a semana inteira, eu vou pregar aqui de gravata. Você percebe? E as pessoas às vezes se focam nesse tipo de coisa. Então, quando eu falo em buscar a perfeição, é de ser amável. Quando Jesus fala sede perfeitos, assim como perfeito é o Pai Celeste, ele está falando em ser amáveis. E quando você é amável, aí você
comece a entender justamente o que é a essência do cristianismo. E aí você vai poder entender que mesmo quando Deus te diz não, é porque talvez Deus está esperando que você seja um instrumento na mão dele, que você seja uma vida transformada nas mãos dele. Mas às vezes quando Deus diz não, a gente pois é, e agora? Irmãos, já passou a hora de vivermos uma vida diferente, uma vida mais consagrada, uma vida mais dedicada ao Senhor. E louvamos a Deus porque hoje nós vamos terminar com uma cerimônia que ilustra justamente isso. O desejo de alguém que quer justamente renovar publicamente esse seu compromisso. Amém. Mas enquanto nos preparamos rapidamente, só vamos pedir para que o louvor esteja aqui e a gente vai. Amém. Um aceno JA para nossa. Estou muito feliz porque é a primeira vez que eu estou aqui dentro desse lugar. É verdade. Que para mim é o melhor lugar de uma igreja. Amém. O melhor lugar de uma igreja é esse. E eu fico muito feliz de poder justamente estar aqui junto com o irmão, ia quase já dizer profeta, né, Eliseu? Mas tive a oportunidade de visitar, enfim, o Eliseu alguns dias atrás, conhecer um pouquinho da história dele, e eu sei que ele é conhecido, enfim, né, dos membros aqui da igreja. E louvamos a Deus, irmão, porque na verdade hoje o Senhor está aqui reafirmando algo que o Senhor buscou fazer a vida toda. Amém. Erros, dificuldades, problemas na história da nossa vida, todos nós temos. Mas louvado seja Deus que nos redime, nos restaura e nos transforma para uma vida nova. Amém. E especialmente o irmão Eliseu, ele queria chamar aqui 3 pessoas que ele acha muito importantes, enfim, para essa questão da caminhada. Acho que uma já está aqui, que é o Sérgio. Mas quem mais que tu queria que estivesse aqui? Os outros 2 anciãos. Gilceu, Amém. Felipe, por favor. Isso. E eles vão fazer alguma coisa que no tempo que eu for pastor aqui, vocês já se acostumem, tá?
Depois é com vocês se vai ter essa prática ou não, mas enquanto eu for pastor, essa prática vai existir aqui nessa igreja. Tá? Mas você vai saber isso depois aqui no batismo. Tá? Quantos estão felizes pelo batismo do irmão Eliseu? Satisfação. Seja mais uma vez, eu diria só bem-vindo, eu diria louvado seja Deus que o Senhor está confirmando mais uma vez que o Senhor é membro da família de Deus. Amém. Sim. Então, ao batismo. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos te louvar pelo dom da vida. Amém. E queremos te louvar pela vida desse teu servo, irmão Eliseu. Ele já ouviu a tua palavra, ouviu o teu chamado, e hoje ele está renovando publicamente o compromisso contigo, porque ele quer declarar a todas as pessoas, que seja na vida pessoal, na vida pública, privada, não importa onde ele estiver, mas ele pertence ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E por isso, ó Deus, para perdão dos seus pecados, para que o seu nome possa ser escrito no livro da vida do Cordeiro, para que ele receba os dons espirituais e possa, junto com sua família, estar em pé no dia da volta de Cristo. Eu, como ministro do Evangelho, tenho a alegria e a satisfação de poder batizar o irmão Eliseu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Senhor seja louvado, Deus, Pai amado. Seja louvado. Amém, Jesus. Privilégio. Bom, minha secretária, Luiz, vem cá. Vamos dar uma saudação para o irmão Eliseu, né? Um momento de alegria, de felicidade, de satisfação. Irmãos, Apocalipse 2, verso 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa. Isso aí. Claro que não é aquela coroa bonita e tal que Jesus vai nos conceder, né? Porque ela é muito mais bonita. Aí já está valendo. E é um símbolo, né? Justamente da coroa da vida eterna. Então, toda pessoa que se batizar aqui vai ter o privilégio de receber essa coroa. Posso me batizar de novo, pastor? Da coroa da vida eterna. Não vale batismo. Irmão Eliseu, quem é que o senhor gostaria que entregasse essa coroa para o senhor? Reconheço as autoridades maiores que estão aqui e quero que seja coroado por ele. Então, Amém. pega cada um num canto aí. Isso aí. Glória a Deus, Senhor. Muito bem. Teu servo, Senhor. Oh, Jesus. Segura a coroa. Aos demais irmãos, ele vai estar na saída ali para cumprimentar a todos. Amém, Jesus. Esse é um dos melhores abraços que pode existir na igreja. Bom, falta mais. Só, cadê os anciões para vir para cá? Nós não tiramos uma foto, né? Inicial com ele aqui. Tem que uma foto para a posteridade aqui. Ih, pastor, eu tirei várias já. Ô, pastor, aqui cada movimento é um flash. É, imagina. Você vê o cantor,
foto aqui, nossa. Sorriam. Agora só não sei para que câmera. Olha primeiro para cá e depois para outra. Deu. A igreja. E, enfim, né? Nesse momento eu sempre me lembro de algumas coisas. Me lembro muito, por exemplo, do meu avô. Meu avô, ele geralmente ele se dizia ateu e à toa, né? Ele mesmo falava assim. Meu avô, ele achava que, ele dizia assim, eu não tenho medo da morte, tal, se a morte um dia me alcançar, tá tudo bem, tudo certo. Mas um dia meu avô foi diagnosticado com câncer, e um câncer muito agressivo. E aí a primeira vez que eu o vi no hospital, ele estava literalmente, foi a primeira vez que eu vi meu avô com medo. Eu vi ele. Se passou algum tempo, ele passou anos lutando com essa enfermidade. Mas eu, na época, já fazia teologia, então eu recebi uma notícia da minha família dizendo, olha, se você quer ver seu avô vivo, venha o quanto antes. E aí então saí de São Paulo, vim aqui para o Rio Grande do Sul para poder ver meu avô. Lembro que nós conversamos bastante, enfim, meu avô ele foi como se fosse um pai, né? Porque meu pai faleceu muito cedo. Meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos. Muito obrigado. Meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos de idade e ele me ajudou muito na minha criação. E eu lembro que quando estávamos terminando ali a minha visita, enfim, com meu avô me pediu uma coisa que ele nunca pediu, mas dessa vez ele pediu. Ele disse assim, Luiz, será que você poderia orar por mim? Lembra de orar por mim na sua igreja, eu preciso muito de oração. E eu falei assim, eu vou orar pelo senhor, mas não só na igreja, eu vou orar pelo senhor agora, porque eu sei que o senhor precisa e muito, precisa entregar a vida a Jesus. E do jeito que eu sabia na época, isso já se vão quase 15 anos, eu fiz um apelo para que ele entregasse a vida a Jesus como seu Salvador. E ali nós oramos, meu avô colocou a sua vida nas mãos de Deus. Poucas semanas depois que eu saí, enfim, ali da casa do meu avô, recebi a notícia que ele tinha falecido. Muito triste, mas eu tenho a solene esperança de que verei meu avô muito em breve. Mas meu avô ele não teve tempo de ser batizado. Mas a questão é, e nós? Por isso que, quando eu faço um batismo, eu geralmente faço 2 apelos. O primeiro eu sei que aqui tem pessoas que talvez são batizadas na igreja há mais tempo do que eu tenho de tempo de vida. Mas, às vezes a gente já está tão acostumado a ouvir falar sobre volta de Jesus, sobre tantas coisas, que a gente vai levando a vida, vai levando a igreja quase como se fosse um clube de encontros, né? E Deus quer mais do que isso. Então, se é o seu desejo, nós vamos ouvir uma música. A pessoa que vai cantar já pode se posicionar agora para a música final. Se é o seu desejo colocar sua vida nas mãos de Deus e afirmar o seu compromisso com Jesus e se preparar para que você possa ajudar outras pessoas a conhecerem o caminho de Cristo, enquanto você ouve essa mensagem musical, você pode se colocar em pé. Mas também pode existir um segundo grupo, que é o grupo daquelas pessoas que ainda não passaram por esta experiência aqui do batismo, e que precisam passar. Porque a Bíblia diz, né? Quem crer e for o quê? Batizado, será salvo. Amém. Eu não vou fazer mais batismos hoje, uma pena, eu até gostaria. Mas talvez hoje seja o momento da sua decisão, de você dizer assim, pastor, eu vou me preparar, vou estudar a Bíblia, vou aprender mais, vou buscar mais da palavra de Deus e vou me preparar para esse momento. Amém. Será que há alguém aqui nessa situação e que gostaria de se preparar para que um dia seja batizado?
Eu louvo a Deus porque sempre as crianças são as sinceras e são as primeiras que respondem esse apelo. Pode vir aqui então. E se os pais quiserem acompanhar, fica à vontade. E se há mais alguém que precisa vir aqui atender esse apelo, venha enquanto a música é cantada. Lembre-se que às vezes a gente tem vergonha, né, de vir à frente, mas lembre-se que Jesus, ele não teve vergonha de você. Quando ele precisou sacrificar a vida dele. O pastor está perguntando se ele vai ir agora. Ainda não, mas vai ser em breve. Mas o seu dia vai ser bem especial. Prepare. Pode começar. Ao nascer, eu vi você chorar. Pude até sentir teu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei. E só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vais encontrar. Quando a idade enfim chegar, não deixes de lembrar que como criança eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pegou, te dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vais encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixes de lembrar que como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vais encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixes de lembrar que como criança eu pra sempre vou te amar. Que como criança eu pra sempre vou te amar. Eliseu, pode vir. A coroa é sua, tá? Não precisa me devolver. Já vem simbolizando justamente aqueles que têm que viver essa experiência aqui. E as crianças podem chegar aqui perto, né? Quero abençoar elas nesse momento também. Isso, podem vir aqui. Isso aí. Irmãos, Deus sempre vai nos amar, né? Louvado seja Deus, né? Com amor eterno eu te amei.
Seja louvado por isso. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos por essa festa espiritual que tivemos hoje aqui. Amém. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, te louvamos também pelo batismo aqui do irmão Eliseu. E Pai, nós te louvamos também porque nós estamos reafirmando aqui decisões, nós reafirmamos o nosso compromisso de servir ao Senhor. Mas aqui também existem pessoas que precisam se preparar também para esse compromisso através do batismo. E eu te louvo as crianças que estão aqui à frente, que realmente elas possam florescer no seu coração essa amizade com Jesus. E quando chegar o tempo, quando chegar a idade, elas possam demonstrar isso através do batismo. Mas é possível, Senhor, que tenha algum adulto, alguém que está aqui, enfim, que está lutando no seu coração. Eu não sei, não conheço a história da maioria das pessoas aqui, mas o Senhor conhece muito bem. E eu peço que o Teu Santo Espírito trabalhe poderosamente na vida dessa pessoa. Para que ela se lembre que o Senhor a ama com amor eterno e que esse compromisso do batismo não é uma coisa que eu, pastor, estou pedindo, não é algo que a igreja pede, mas é algo que o Senhor fala em sua palavra. É verdade, Jesus. E que ela possa ser fiel àquilo que é a palavra de Jesus em sua vida. Cuida de cada um de nós, teus filhos. Nos abençoe agora ao podermos ir aos nossos lares e nos dá uma boa noite, um bom descanso. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então, abrace a pessoa que está próxima a você aí, desejo uma boa noite. Deus abençoe.